Bom dia, tudo bem? Legal. Uma dúvida que a gente sempre tem é usar álcool ou usar gasolina? O que é melhor? Quais são as vantagens do álcool? Quais são as vantagens da gasolina? Tem umas dicas legais aqui até o final desse vídeo. Então assista até o fim, por favor, dá um likezinho aí, curta o vídeo. Então vamos lá. Então vamos falar no assunto. Álcool ou gasolina? A gente está acostumado a ver na televisão, né, em mídias, que o álcool, para valer a pena o uso dele, ele tem que ser 30% mais barato do que a gasolina. Isso é muito variável, né? Tem estados do Brasil que o álcool tem um preço bem diferente da gasolina. Às vezes chega a ser 50% mais barato, talvez até mais, não sei. E alguns estados não. Por exemplo, o estado de Santa Catarina, mais no oeste de Santa Catarina, nem sempre tem 30% de diferença. Então, assim, tem que fazer muito bem cálculo para ver se compensa, né, economicamente você usar o álcool ou a gasolina. Mas tem algumas coisas do álcool que faz a diferença. Por exemplo, a emissão de CO2, né? Quem tem preocupação com o meio ambiente, talvez, mesmo não sendo economicamente viável em sentido financeiro, né, usar o álcool, talvez opte por usar o álcool em função de saber que ele produz uma energia mais limpa, ele larga muito menos CO2 na atmosfera. Componente que prejudica, né, o meio ambiente devido ao efeito estufa. Então, só para vocês terem uma ideia, desde o início da produção do álcool, comparado com o início da produção do combustível derivado de petróleo, ou seja, a gasolina ou diesel, se nós fizermos um cálculo, o álcool é muito mais vantajoso. Querem ver? O que tem que colocar nessa conta? Bom, desde que se vai preparar a terra para plantar a cana-de-açúcar, vai se emitir CO2. Mas como assim? É que para plantar você vai ter que usar máquinas. As máquinas são movidas a diesel. O diesel emite CO2, muito CO2. Então eu tenho que colocar na conta isso também. Então, na colheita também serão utilizados equipamentos e também vai ter uma emissão de CO2. Durante o crescimento, o álcool ou a cana-de-açúcar, aplicação de fertilizantes, aplicação de adubos, coisas assim, também serão usados equipamentos movidos a diesel e também emissão de CO2, né, e largado na atmosfera. Só que o álcool tem uma excelente vantagem na queima dele e durante o crescimento dele. A cana-de-açúcar é uma verdadeira esponja. Durante o crescimento, ela absorve muito CO2 da atmosfera. Muito mais vantagem, né, do que os combustíveis fósseis. Outra vantagem que o álcool tem é na queima, né? Quando você queima o álcool, o resultado, além dos gases que ele solta, é água também, né? Então a emissão de CO2 do álcool é muito menor do que a queima do combustível. Tá, mas na produção de álcool ainda tem produção de CO2? Tem. Quando vai na indústria, né, onde será produzido o álcool, acontece uma fermentação do bagaço da cana e essa fermentação gera CO2. A queima do próprio bagaço para emissão de energia dentro das usinas de álcool também emitem CO2. Aí tem uma sobra de bagaço que é usado nas termoelétricas. Então, quando esse bagaço é queimado, também gera CO2. Gera CO2 também no transporte do álcool. Depois de produzido, depois do álcool pronto, ele vai ser colocado em caminhões ou se não em trens, que são movidos a diesel, e até chegar na distribuidora ou até no posto de combustível, haverá então uma emissão de CO2 na atmosfera. Até que chega no posto, você abastece e aí você vai rodar com o carro, vai queimar o combustível e também vai gerar CO2. Só que olha a vantagem do álcool, mesmo tendo toda essa emissão de CO2 na sua produção, né, na sua logística, até chegar no posto de combustível, se você comparar com a gasolina, o mesmo processo, desde o início da produção até a queima dele no carro, o álcool produz 89% a menos de CO2. Então, se você tem uma mente ecológica, talvez, mesmo não sendo muito vantajoso, né,
em sentido financeiro no bolso na hora, talvez você opte por usar o álcool. Tem outras vantagens? Tem. Hoje em dia, né, diferente do início do uso do álcool, os carros flex eles têm componentes, né, ligas metálicas em todo o sistema de combustível, que o álcool não agride mais como os primeiros carros a álcool, né? Os carburadores antigamente, quando usavam o álcool, desmanchavam os coitados, né? Então dava muito problema. Hoje não, as ligas metálicas utilizadas onde passa o combustível já são preparadas para não ter esse desgaste, não ter essa oxidação, então eles não dão problema. Então você pode usar álcool tranquilamente. Outra vantagem do álcool é que, embora ele consuma um pouco mais, né? Se a gasolina, por exemplo, ele faz 15 km por litro, talvez você usando álcool ele vai fazer 11,5 ou 12. Mas você ganha em potência, você ganha em agilidade, o carro fica mais ágil, ele anda melhor, tem um torque melhor. Então talvez você opte também por usar o álcool para isso, né? Principalmente se você tem um carro 1000 e você vai viajar, você vai fazer uma ultrapassagem com um carro 1000 com gasolina. Se você tiver com álcool, a ultrapassagem vai ser mais segura porque você vai conseguir fazer mais fácil. Então pense em tudo isso e avalie se é melhor usar álcool ou gasolina, você pensa. Talvez para alguns pese mais em função de ter uma consciência ecológica, né? Para outros talvez nem tanto, talvez está mais preocupado com o dinheiro que vai gastar. Mas enfim, deixe aí um comentário, diga se você prefere usar o álcool ou a gasolina. Quem sabe num vídeo futuro a gente fale mais de outras coisas, né, com respeito ao uso do álcool e da gasolina. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, curtam, inscrevam-se e boa viagem!